Fala galera, tudo bem? Finalmente Super Slam chegou e agora a gente já tem algumas dúvidas respondidas de forma oficial. São muitas, cara, como são muitas mesmo. Eu vou colocar isso em dois blocos para que a gente consiga falar com uma certa tranquilidade sem ter que correr e sem os vídeos ficarem tão longos assim. Então vamos lá, sem demora, deixa eu já passar aqui para as Rules Reprise, que já saiu aqui a primeira sobre a primeira etapa, né, do selado que vai ter do Super Slam. E aqui a gente começa com a mecânica de The Crowd cheers and boos you. Então a plateia vai te aplaudir ou vai te vaiar. Lembrando que tem dois personagens que eles trabalham com a mecânica de serem aplaudidos e dois com a mecânica de serem vaiados. E aí o próprio texto vem dizer que o efeito de você ser vaiado ou aplaudido, ele por si só não causa nenhum tipo de situação. Assim como o marcado em Hunted, ele por si só não trazia nenhum tipo de benefício. Porém, ele pode desencadear algum tipo de habilidade posterior de acordo com alguma carta que venha a ser jogada, alguma habilidade que venha a ser ativada ou coisas parecidas. Tá bom? Então vamos pegar aqui um exemplo. Vê só, essa Low Blow, tá? Essa carta vermelha daqui. Ela diz, olha, se você tiver sido vaiado neste turno, essa carta vai ter mais 3 de poder. Percebe então que o fato de você ser vaiado por si só, se eu não tivesse jogado essa carta, não iria me garantir esse mais 3. Ou qualquer outra coisa. Mas se eu jogo essa Low Blow, custando 1, batendo 3, veja que ela é meio fraquinha. Mas ela pode se transformar no 1 batendo 6 se eu tivesse sido vaiado neste turno. E as outras vão vão ter efeitos diferentes, mas também colocando condições de você ter sido vaiado ou aplaudido neste turno. Uma outra situação que ele coloca aqui, que de repente as pessoas poderiam se confundir, é que o efeito de você ser aplaudido, aliás, o efeito desencadeado, né, por você ser aplaudido e de você ser vaiado no mesmo turno, eles não se anulam, beleza? Então, fui aplaudido, fui vaiado igual a zero, não é assim, tá bom? Então, os efeitos que possam vir a ser decorrentes de ser aplaudido e de ser vaiado, caso isso pudesse acontecer, eu acho que não tem essa situação, mas eles seriam trigados, né? Seriam desencadeados a partir de você ter incidido nessas duas situações no mesmo turno e não uma anulando a outra, beleza? Vamos seguindo. Essa situação de aplaudido e vaiado é bem introdutória mesmo, aqui ele vem colocar exemplos tanto com Toughnut como também com cartas aleatórias que tem essa mecânica de vaiado e aplaudido. Auras de suspense. Cara, essa aura aqui ela é um pouquinho chata até de explicar, não é tão simples quanto parece num primeiro olhar. Pessoal, essa aura, diferente da situação em que a gente tem com o Steam Counter, onde você tem alguns itens mecanologistas que vão ter 2 Steam Counters, que tem um Steam Counter. Quer ver? Ó, a bomba tem um Steam Counter, mas o cerebelo tem 2. Aqui não tem isso de ter 2, ter 1, ter um número diferente. Aqui são sempre 2, pelo menos até agora. Então, Suspense, ela traz essas 3, como ele diz aqui, 3 características particulares, que vão ser o quê? Você vai ter 2 contadores de suspense, que você vai colocar ali naquela sua aura, né? Vamos pegar uma aura qualquer aqui que ele coloca aqui embaixo. Então, esse daqui, Hungry for More, né? Tá faminto aí por mais. Então, ele entra com 2 marcadores de suspense no começo do seu turno. Perceba que é no começo do turno que ele coloca aqui em cima, ó. No começo do turno, você vai retirar um desses marcadores, né? E como é no começo do turno, assim como seria túnica ou coisa parecida, você não tem a oportunidade de responder. Então, no começo do turno, você vai retirar um desses contadores. E quando não tiver mais marcadores, mais o contador, melhor dizendo, de suspensão, de suspense, vai acontecer de aquela carta sair da arena e o efeito decorrente dessa saída ocorrer, tá? Então, por exemplo, vamos para situações mais simples para depois ir para as mais complexas. Eu baixo essa carta pagando 1, ela entra com 2 marcadores. Aí eu passo o meu turno, volta para o meu turno, eu vou tirar um marcador, ainda tem um, nada vai acontecer, imaginando que nenhum outro elemento de colocar marcador, retirar contador
tenha ocorrido. Aí eu passo meu turno, volta para o meu turno, tiro o outro marcador no start, no começo do meu turno, e aí agora ele não tem nenhum. E o que vai acontecer? O efeito desencadeado de essa carta sair da arena, que ela vai ser destruída, ela sai para o cemitério no caso, e aí ele diz, no caso da Hungry for More, quando sai da arena, você vai ganhar 3 de vida, tá? Mais ou menos como um sigil aqui, né? Então, essa é a situação mais simples. Tá, e qual que é a mais complexa? Perceba, existem algumas interações em que eu posso fazer com que um contador ele se mova, como por exemplo a habilidade da Pleiades. A Pleiades diz, instantânea, dou um tap, eu vou remover um counter de suspensão de uma aura que eu controlo de suspensão e colocar em outra aura. Então, se eu tiver essa Hungry for More com um contador, eu posso, na minha Action Phase, usar a Pleiades, dar o tap e tal, fazer essas coisas, retiro esse marcador, coloco em outro ali, em outra aura. Quando eu fizer isso, não vai ter nenhum na Hungry for More. O que vai acontecer? Ela vai ser destruída, tá? Não necessariamente, portanto, essa situação de gerar o efeito da carta em si, ela vai ocorrer mediante a passagem de turno, chegando na minha start phase, retirando esse marcador, não tendo nada, indo para o cemitério desencadeando o efeito. Isso é o mais tradicional, isso é o que mais vai ocorrer. Mas temos situações como essa que eu acabei de mencionar, em que eu faço com que o efeito de não ter mais marcador de suspensão ocorra na minha Action Phase, indo para o cemitério e ali produzindo seus efeitos da própria carta, tá? Importante ver isso porque tem outras interações mais complexas que eu vou deixar para uma outra oportunidade, como com essa carta da palma da mão aqui, né, que gera o draw. Então, essa carta, só entrando aqui rapidamente, quando você coloca ela em campo, você dá um draw. Eu até já falei um pouquinho sobre essa carta há um bom tempo aí no vídeo passado. E quando ela sai também da arena, você também dá um draw. Então, imagine que você tem um contador só nela e você quer dar muito um draw naquele turno para conseguir fazer o dano necessário para fechar a partida. Aí você usa Pleiades, joga aquele contador para uma outra aura, aí ela vai trigar, né, o efeito de ser destruída, vai para o cemitério e você dá aquele draw, tá? É possível você responder esse trigger porque está na Action Phase, colocando um outro marcador de uma outra forma, enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não confundir mais do que esclarecer. Então, esse seria o ponto aqui sobre os marcadores aqui de suspensão, a própria suspensão em si, as auras, que esse artigo nos traz. Agora, as modificações de poder. A gente também já falou sobre isso inicialmente, assim que foi revelados os personagens no vídeo antigo aqui do canal. Mas vamos lá, vamos falar aqui algumas interações bem legais que esse artigo nos traz. Inclusive, ele faz um breve resumo sobre as situações que devem ser aplicadas, né, a sequência, quando ocorre de efeitos que aumentam, que diminuem, que multiplicam, ocorrerem simultaneamente, como a gente também já havia mencionado, né? E aqui eu vou trazer a situação que eu acho sensacional aqui no Kayle. Vê só, com Kayle novo no caso, né? Ele tem a instantânea, que é o que importa pra gente. Você paga 4 e dá um tap. Esse é o custo para poder habilitar essa habilidade instantânea. E aí o que vai fazer? O seu ataque alvo, o seu Attack Action Card alvo, ele vai se transformar numa base 6. Esse se transformar na base 6 é justamente a primeira etapa aqui, ó, de aplicação de efeitos que setam o valor da minha carta, da base de poder ou de defesa. Lembrando que aqui também eu posso ter a situação do anão, que vai trabalhar muito com a defesa também da carta. Tá, prossiga, amigo. Vamos lá. E aí eu estou usando uma 2 para 4. Cara, que carta ruim. Você paga 2 para bater 4? Pera lá, vamos seguindo aqui. Quando você estiver atacando, se você tiver mais vida, que é diferente da Scar for a Scar, se você tiver mais vida que seu oponente, do que o herói, né, o oponente, a plateia vai buzz you, né, vai te vaiar. Tá bom, e daí? Aí isso vai fazer com que o vigor, né, do Kayle ele seja acionado, né, você vai criar um token de vigor. E perceba aqui que diferente do Kayle antigo, nesse Kayle não é... Aliás, no Kayle antigo você tinha
The first time, né? Não sei se vocês vão se recordar, que uma carta de 6 ou mais for descartada, você cria um Might. Aqui ele diz, whenever, tá? Então, sempre que acontecer de a plateia te vaiar, você vai criar um vigor. De modo que se você for vaiado várias vezes no seu turno, você vai criar vários vigores. Eu não tinha reparado nisso, eu só fui perceber isso depois. Tá bom, então eu faço um 2 para 4 e aí eu ativo a habilidade instantânea do Kayle, tá? Pagando mais 4. Então ela fica, no caso, uma 6 para 4 no primeiro instante. O que vai fazer? Ela vai modificar a base para 6. Então ela vira um 6 para 6, né? Eu paguei 2 da Big Bully e paguei 4 da habilidade instantânea do Kayle, presumindo que eu não tenho vigor nesse turno, porque eu não criei no turno passado. E aí modificou, setou a minha base para 6. Tá bom. Aí o que ela diz no final ainda, Big Bully? Se você tiver sido vaiado, e eu estou partindo do pressuposto que eu fui vaiado por ter mais vida do que o meu oponente na parte de cima, o que vai acontecer? A base do meu ataque ela vai ser dobrada. O que vai ocorrer então? Os efeitos vão ser lidos, caso ocorra de serem simultâneos, por que sequência, né? Então primeiro eu vou aumentar para 6, modificar no caso, né? Para 6 e depois duplicar, ou eu vou duplicar e depois setar para 6, o que não faria muito sentido. Aí a gente volta aqui para cima e ele diz, ele inclusive nesse texto ele vai justamente trazer esse exemplo, tá? Ele vai primeiro setar a base para 6, então aqui fica um 6 para 6, e depois ele vai utilizar essa habilidade estática aqui, que vai estar sempre checando a condição. Ele vai duplicar na sequência a base. A base não é mais 4, a base é 6. De 6 passa para 12, né, duplicando aqui o valor da base. Então ele fica um 6 para 12. Né? Ainda assim não parece ser muito bom você ter que ter duas azuis para bater 12. Tá, só que... E a própria carta em si, né? Só que tem uma situação bem, né, diferente aqui. É como se fosse um assassino. Inclusive tem um vídeo de outro DM Armada, né, algo assim, que ele coloca o Kayle como um bruto assassino, porque ele vai sempre ter aquela situação de você nunca saber como blocar direito. Ainda mais no late game que você ataca com a Big Bully e a pessoa não sabe se bloca 4, 6, 12. E, enfim, realmente fica uma situação bem complicada. Aqui ele vai trazer outros exemplos, outra aqui 2 para 8, parecida com a Swing Big, que vai reduzir, no caso aqui, o poder de ataque por cada carta de 6 ou mais que defender essa carta, mas não dá o Quicken, não é? E essa outra aqui que também vai dar o bônus de mais 1, então situações diversas em que você vai trabalhar com esse aumento, redução e por aí vai. Tá bom, esse aqui até é bem interessante, essa situação aqui. Imagine, eu não ia nem falar sobre isso, mas ela é tão curiosa. Se eu controlo um Might e um Vigor, isso aqui ganha mais 1, então é um 0 para 3. Mas vamos supor que eu não controle isso, tá? Fica sendo um 0 para 2. E aí ele diz, se irritar o herói, eu vou criar um Might e um Vigor, que é justamente a condição de cima. Então vamos supor, eu estou batendo 0 para 2, eu irrito, tá? Ele não bloqueou. Aí agora eu tenho um Might e um Vigor. Passou a ser 3. Porém, a etapa de dano já passou, né, amigo? Isso não vai retroagir. Então, por mais que o meu poder de ataque agora seja 3, eu não vou aumentar 1 de dano no meu oponente. Vai ser um 3 que não vai ter serventia. Né? Então, essa situação aqui também é bem bacana. Que mais? Clashing. Clashing, vamos falar ainda sobre ela. Depois eu paro para depois fazer o final aqui do artigo. No outro vídeo, o Clash, aqui o legal que ele vai trazer de diferente é justamente com a situação do The Old Switch Hero, que trouxe uma problemática aqui bem interessante. Vê, esse The Old Switch Hero, o que ele faz? Ele faz com que eu troque o Clash de alguma forma. Como assim? Ao invés de utilizar a carta do topo do meu baralho para revelar a carta e ver quem tem o maior poder de ataque para ver quem vai ganhar o Clash e o efeito decorrente do Clash, eu vou revelar a carta do topo do meu oponente. E o meu oponente vai revelar a carta do topo do meu deck. De forma que se eu revelar uma carta do deck dele, do topo do deck dele, que
possua um valor de ataque maior do que aqui ele revelou no meu baralho, quem ganha o clash sou eu, tá? E detalhe, aqui é que eu chamo a atenção. Isso é o que o The Old Switch Hero faz, tá? Você troca o baralho que você vai se utilizar para fazer o clash. Se eu ganhar o clash, o que vai acontecer nessa situação? O efeito é que ele vai descartar uma carta da mão dele. Agora, se eu perco o clash, eu não descarto a carta, tá bom? Não tem isso, porque talvez fosse uma coisa meio intuitiva que a pessoa fosse ter, mas ele não fala isso. Olha aqui, ó. Se você, no texto final, tá? Se você ganhar o clash, ele descarta a carta, uma carta, tá? Só que ele não tem o contrário, né? Ele não fala quem ganhar o clash, o oponente descarta uma carta. Ele diz que se você ganhar, ele descarta. Se eu perder, nada vai acontecer. Isso é bem importante para que não haja confusão, beleza? E ainda mais ele faz uma outra interação aqui bem complicada com a Overturn the Results. Vê só, essa carta daqui, ele diz que se você falhar em ganhar um clash revelando isso, ao invés disso você vai vencer aquele clash e a plateia vai te vaiar. Tá, e daí? E daí imagine que se eu faço a interação de teve um clash, e aí em resposta ao clash eu uso a The Old Switch Hero, e aí eu pego a carta do baralho do meu oponente e eu revelo justamente essa carta do Overturn the Results. Tá, e aí no caso como ela tem o poder 5, revelei essa carta e ele revelou essa carta daqui, vamos supor, sei lá, essa carta do meu deck com poder 7. Ou seja, eu perdi o Clash porque ele revelou uma carta do meu deck maior do que... com poder de ataque, né? Maior do que a que eu revelei do deck dele. Só que ele diz aqui nessa Overturn de que se eu revelar isso, eu ao invés de perder, se eu fosse perder, eu vou ganhar. E a plateia vai me vaiar. Só que ocorre que ele fala a palavra if you. Esse you é o dono da carta ou o controlador da carta. Eu não sou o dono e nem eu controlo. Eu apenas estou revelando a carta do meu oponente. Logo, eu não vou vencer o Clash revelando essa Overturn the Results caso eu tenha perdido revelando essa carta. Percebeu? Deu para compreender? É bem interessante que ele coloca aqui, ele destaca essa situação no texto, dizendo que esse you realmente se refere, aqui ó, tá em algum lugar aqui, ao owner e também ele coloca aqui ao controller, aqui ó, ele se refere ao controlador da carta ou então ao dono da carta, né? Então é bem importante para ter essa compreensão aqui para que a gente não acabe se atrapalhando, ou para que a gente não acabe se atrapalhando. Exatamente. Outra situação aqui bem bacana é nessa Unexpected Backhand, né, que vai também acontecer da mesma maneira. Ele diz, se você vencer o Clash revelando isso, você dá 1 de dano, então, no seu oponente. Então, se eu revelar essa carta daqui, do deck do meu oponente com a The Old Switch Hero, mesma situação da Overturn the Results, eu não vou gerar 1 de dano no meu oponente, porque esse you não sou eu, tá bom? Não fui eu quem venci o Clash revelando isso, tá? Porque esse you se refere ao dono da carta. Deu para compreender? Ficou confuso? Coloca aqui nos comentários que a gente tenta falar de uma outra forma. O Charms, cara, eu acho que eu vou falar tudo aqui no final das contas. Vou falar tudo mesmo. O Charms é a situação de uma espécie de especialização que eles trouxeram, né? Não é spec, mas é muito parecido, porque tem o nome do personagem, vai interagir muito bem com o personagem ali e tal. A questão importante aqui, ele já tinha falado isso anteriormente, que foi uma mudança nas regras, é que nas cartas que são modais, ou seja, tem mais de um efeito possível, você vai resolver de cima para baixo. Não dá para você dizer, não, primeiro eu vou resolver esse Steal, depois esse If You Control, depois esse The Crowd Bulls You. Não, tem que ser de cima para baixo. Ele diz, escolha uma quantidade qualquer desses aqui, mas por mais que eu escolha os 3, eu não consigo resolver na sequência que eu assim desejar. Tem que ser de cima para baixo. Eu quero só um, beleza, aí vai ser só aquele mesmo que vai ser resolvido. Ou 2, aí vai ser naquela sequência como eu havia mencionado. Então quer o 2 e o 3? Tudo bem, vai ser primeiro resolvendo 2 e depois resolvendo 3. Inclusive,
ele traz aqui mais uma vez essa Big Bully aqui, uma Super Rare, é muito forte. Mais uma interação muito legal com ela. Vê, eu jogo a Cheetahs, na verdade, primeiro eu jogo a Billy Bully, 2 para 4. Aí eu já utilizo em resposta, enfim, dentro aqui de uma janela, eu utilizo a Cheetah Charms, melhor dizendo, né? O charme de você trapacear é a 0 e escolho o modo 2 e 3. Aí o que vai acontecer? Primeiro a galera vai me vaiar, a plateia vai me vaiar, tá bom? Se a plateia me vaiou e eu tenho mais vida, o que vai acontecer? Aliás, tanto faz aqui, né? Se a galera me vaiou, o que vai acontecer? Essa parte de baixo já vai ocorrer, já que é uma habilidade estática, né? Que vai estar sempre sendo checada. Então, essa base aqui vai duplicar. Então, essa carta aqui está na layer, ou está atacando, enfim. Aí ela já passou a ser a 8, porque o pessoal acabou de me vaiar, tá bom? Vamos supor aqui no caso que seja na layer mesmo, tá? Porque aqui, se eu tiver mais vida, isso aqui já iria acontecer de qualquer forma. Tá, e na sequência, ele diz, se eu controlar um ataque de poder 6 ou mais, opa, ele é um poder de 6 ou mais? Ele é. Por quê? Porque primeiro a galera me vaiou, isso aqui já fez com que a base se tornasse 8. Se a base se tornou 8, quando ele lê isso daqui, já vai ter implementado essa condição. Então, se o meu ataque que eu estou controlando tiver 6 ou mais, e tem, eu vou dar 2 de dano, a não ser que ele descarte uma carta. Se eu pudesse fazer de forma, não seria lógico, mas se eu pudesse primeiro fazer esse para depois fazer o de cima, e eu não tivesse mais vida, ou fizesse isso na stack, de modo que isso aqui da parte de cima ainda não tivesse acionado, ia ocorrer disso aqui ainda ser lido como 4, e não dá os 2 de dano, né? Mas enfim, seria uma jogada muito horrível, né? Não faz o menor sentido, mas seria possível. Porém, como se resolve de cima para baixo, isso não ocorreria caso eu tenha que eu opte, né, por ter a habilidade 2 e ter a habilidade 3. Por fim, cansei, temos essa Truth or Trickery, acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Isso aqui deu muito o que falar no Discord dos juízes. É uma também interação bem complicadinha, que diz o seguinte, vê, se você tiver bloqueado isso aqui é uma carta de bloco, tá? Aí ele diz, ó, quando você bloquear, você pode olhar a carta do topo do seu deck. E aí você vai escolher uma cor. Se você fizer isso, né, o oponente vai tentar adivinhar se a cor que você disse corresponde ao pitch da carta do topo do seu deck, né? Aí se ele acertar, beleza, nada acontece. Se ele errar, a chance é maior de ele errar, ele vai ter que descartar uma carta. E aí, muito se questionou se eu poderia não olhar a carta do topo para que eu não desse uma expressão facial que de repente desse uma dica para o meu oponente se eu estaria mentindo sobre a cor da carta ou não. Então vamos imaginar, eu bloqueei com essa carta, eu olho a carta do topo e vejo que ela é amarela e digo azul, né? Aí o meu oponente vai dizer, não, ó, essa carta aí que você falou, ela não é azul. Aí ele vai checar ali e vai ver que de fato era amarela, então não é azul, logo eu não errei. Se eu não errei, eu não vou descartar aquela carta. Aí o medo da galera foi o quê? Poxa, eu posso dar alguma dica a partir da minha feição quando eu olhar a carta do topo. Será que eu posso simplesmente não olhar a carta do topo e dizer uma cor e ele ter que acertar se de fato era aquela cor ou não? Isso não é possível, tá? Ele até coloca uma nota aqui bem grande, ó. Não, isso aqui é até uma outra coisa que ele vai dizer adiante, mas ele diz que, ó, can you purposefully not look da carta de cima? Não, você não tem essa... Aí ele diz aqui, né? Que não. Se você quiser fazer isso, e perceba que ele realmente utiliza a palavra may, então você pode fazer isso ou não. Mas caso você faça, aí você vai olhar assim, vai dizer a cor e vai acontecer todo aquele texto que a gente já mencionou. Beleza? Então isso não é possível de fazer. Por fim, ele traz aqui a situação de... perguntando, né? Inclusive o Rodrigo que perguntou nos comentários num short que eu fiz aí, se poderia utilizar alguma arma em Super Slam, no limitado, né? E a resposta é não tem arma aqui realmente nesse formato.
Inclusive traz uma situação curiosa em que pode ocorrer de ter eu não sei falar essa palavra, galera. Não sei. Que é o que? Você não consegue prosseguir no jogo. Por quê? Acabou as cartas do deck, alguma coisa assim, não tem arma. E você não consegue prosseguir, nem você nem seu oponente. Isso acontece nas partidas de Riptide também. E aí, ou quando você joga de Talixá ou coisa parecida. E aí, o que vai acontecer? Ele diz, no suíço, você vai fazer como? Ele coloca duas situações distintas, né? No suíço, você pode jogar outro jogo com o tempo que está faltando para determinar o vencedor. Uma situação diferente, não é? Do que a gente está acostumado. E no Top Cut, sim, já é aquela nova regra do desempate e tal, porque a gente tem que ter um vencedor. O empate não é uma possibilidade nessa etapa do jogo e tal. Mas no Suíço eles nos traz essa situação aqui diferente de você começar um jogo novo com o tempo que estava ainda disponível para você terminar aquela partida. Então eu realmente ia fazer isso em 2 blocos, me empolguei e fiz num só. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi dito, comenta aqui embaixo. Eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou trazer tudo que for disponibilizado aí das regras do jogo desse novo set para que você tenha todas essas informações. Então dá o like para ver se esse conteúdo está tendo um bom resultado, se vocês estão gostando afinal de contas disso ou não, para ter essa noção. E eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu!